Áries, sejam bem-vindos, arianos, arianas, ao Gaia Tarot Mundo. Essa é a sua leitura semanal. A Áries é uma leitura geral, portanto pegue somente o que ressoar com você, combinado? Veja suas outras posições fortes no seu mapa, que te ajudam a complementar essa leitura, principalmente a lua e o ascendente, tá? Se cair uma outra energia na mesa, Áries, você pode inverter os papéis. E para quem está lidando com o signo de Áries, eu posso estar falando diretamente com você nessa leitura. A gente vai começar com o oráculo de Gaia, tirando as primeiras energias para Áries. Áries, elemento fogo. Vamos lá, Áries. Já caiu a primeira aqui. Vento noturno. Olhe seu medo nos olhos. Libere seu inconsciente. Gente, tá saindo muito essas... assim, o nosso lado sombra, sabe, Áries? Então, olhe os seus medos nos olhos. É a mesma coisa que saiu para peixes se deparar com as suas próprias sombras. Então, Áries, aqui, vocês sabem, e eu canso de falar isso em vários vídeos, e outras tarólogas também, né? Confiáveis, claro, que a gente é feito de luz e sombra, né? A gente precisa estar o tempo todo olhando para as nossas sombras, para o nosso lado sombra, porque é através do nosso lado sombra que a gente evolui aqui. Aquilo que a gente já conseguiu transformar em luz, ok, é porque a gente evoluiu. Agora, existem algumas coisas aqui, Áries, que vocês ainda precisam olhar para dentro de vocês, né, para evoluir. Então, assim, falando do ariano que nasceu sob o sol, quando estava em Áries, ou seja, a mente, o ascendente também, que é aquele signo que quando Áries nasceu estava ascendendo, né? E a lua. Então, essa leitura é para mais quem tem o sol, ascendente e lua, que é o sentimento. Né? Então, qual é o lado mais sombrio que o ariano precisa trabalhar? O lado mais sombrio que o ariano precisa trabalhar é a sua impulsividade, muitas vezes a imaturidade. Não briguem comigo, Áries, é o que a carta está dizendo. E a gente sabe, e vocês sabem, o lado sombra que a gente precisa trabalhar. Que vocês precisam trabalhar. Então, assim, um ariano que ainda não está totalmente do lado luz, e vai sentir dentro dele, precisa olhar para dentro dele, né? E perceber a que ponto eu tô sendo imaturo de não aceitar as coisas. Até que ponto eu, ariano, estou sendo impulsivo. Até que ponto eu, ariano, estou sendo autoritário de não aceitar, né? De não aceitar a opinião das outras pessoas. De pessoas legais, Áries, de pessoas que te amam. Não é de qualquer pessoa que eu tô falando. Áries tem muito essa coisa. Então aí tem gente que fala assim, eu não quero ver um ariano na minha frente. Eu não suporto ariano. As pessoas não gostam de Áries. Porque muitas vezes vocês têm algum lado sombra que vocês ainda não trabalharam, Áries. E que precisa ser trabalhado. Ariano é uma pessoa verdadeira no seu lado luz. Ariano é uma pessoa autêntica no seu lado luz. Ariano sabe muito o que quer. Mas quando ele está vibrando no lado sombra, ele pode ser autoritário, sim. Não escutar a opinião de pessoas que amam Áries. Então, o ariano prefere se excluir, ficar sozinho. Por quê? Porque eu sou dona do meu nariz.
Só que se esquece que a gente não é uma ilha. Aí o ariano se vê sozinho, prefere ficar sozinho. Só que a gente não é uma ilha, Áries. A gente vive em sociedade. Então, para isso, a gente precisa, sim, escutar as pessoas que nos amam de verdade, fazer as pazes com a gente mesmo, não ser autoritário com a gente e com os outros, né? Não ser impulsivo, principalmente, a ponto de falar coisas para quem a gente ama, que depois as palavras não voltam. E aí, sabe o que acontece com Áries? Áries acaba entrando em depressão. Quando ele solta palavras que ele não gostaria de ter dito, mas aí as palavras já são ditas. E aí Áries vem chorando muitas vezes, arrependido, pedindo desculpas. As pessoas vão perdoar? Quem te ama vai, Áries. Mas muitas pessoas podem se afastar do ariano por conta dele repetitivamente, insistentemente, ser impulsivo, falar coisas que não quer, que sabe que não deveria ter falado, mas ele não consegue segurar esse impulso. E aí tá sempre pedindo desculpa. Quem se identificou com isso, fala pra mim. Deixa nos comentários. Então, aqui é uma carta que mostra a sombra, a noite, aonde eu preciso crescer com uma árvore, onde eu preciso evoluir. Evoluir o quê? Evoluir as minhas sombras. Para que eu vire luz. Certo, Áries? É mais ou menos por aí. Então, é preciso olhar e enxergar o nosso inconsciente, o nosso eu mais íntimo, né? E perceber aonde ainda eu estou vibrando no negativo. Para que isso seja libertado, para que isso seja liberado e para que a gente não tenha um ariano que esteja sempre desse modo que eu falei. Então, o que a gente joga para o universo, Áries, é o que o universo devolve pra gente, né? Ainda mais com essa lua da reflexão. É hora de refletir, né? O véu que eu estou colocando o véu que eu estou colocando inconscientemente nos meus olhos. Olha, 2 cartas de luz, de noite, 3 cartas da noite e de luz. 3 cartas da noite com a lua, desculpa. Então, é um ariano que precisa trabalhar o seu eu interior ou o seu eu inferior que ainda precisa crescer, precisa de maturidade. Para saber lidar com os outros, para saber lidar com si mesmo e para não ficar arrependido das coisas que diz, principalmente para as pessoas que amam, no seu trabalho, com a sua família. Percebe, Áries? É isso. O lado sombra de Áries, o eu inferior de Áries, é isso. Ele explode. Às vezes o ariano explode, ele fica cego de ódio, explode, profere aquele monte de coisa, joga aquele caminhão de coisas em cima daquela pessoa e depois ele se arrepende. Não é sempre. Às vezes o ariano tá certo, mas muitas vezes precisa ir com calma pra gente não ferir as pessoas. Porque o que a gente joga pro universo, Áries, é o que a gente recebe pra gente. Aí no fim vocês se arrependem e estão sempre pedindo desculpas, pedindo desculpas, pedindo desculpas, até que vocês acabam perdendo pessoas por essa impulsividade. Perdendo pessoas no relacionamento, não conseguindo lidar com os filhos, não conseguindo lidar com a família, com os pais, com os irmãos. Então é hora de refletir sobre isso, Áries. Refletir. Vai lá no seu eu
interior mais profundo e veja onde você consegue, porque você consegue, Áries, melhorar. É porque Áries é um signo ruim? Lógico que não. Eu não conheço um signo mais verdadeiro do que os signos de fogo. Porque eles simplesmente falam o que eles acham, mas o grande lance é como falar, como fazer, como se comportar. Tudo bem, Áries? Então essa é a primeira energia para Áries. Agora a gente vai abrir com o tarô. Então já joga para o universo o seguinte, Áries. Eu, ariano, vou olhar com verdade para os meus medos. Eu, ariano, vou olhar com verdade para os meus medos. Certo? É isso que Áries precisa jogar para o universo saber, Áries, que você quer evoluir como ser humano. Tá bom? Não fiquem bravos comigo, é a energia que está aqui, tá bom? Aqui também, Áries, com essas duas luas, tá? A gente pode estar falando de alguma coisa que o ariano pode estar se iludindo em relação a alguma situação, tá? Ou o ariano sendo iludido. Podem inverter os papéis. Mas aqui existe a lua, vocês sabem, é um astro onde as coisas não estão às claras. É muito a energia canceriana aqui. Podem ter câncer forte no mapa ou estar lidando com cancerianos. Mas a questão é que podem ter muitos arianos que podem estar se iludindo em alguma questão de trabalho, de família, de amor, tá? Se iludindo em relação a alguma questão. Então, vamos saber um pouco mais sobre isso, Áries, tá? Então, é preciso refletir, é preciso levantar esse véu da ilusão para tudo isso que eu disse. De vocês em relação a vocês, de vocês em relação a alguém que pode estar iludindo Áries, que eu acho difícil, mas pode acontecer quando Áries está vibrando na sua sombra. Ou inverter os papéis. Veja se você está iludindo alguém, Áries, em relação a alguma coisa. Vai lá no seu íntimo e perceba isso. Tá bom? Então, que mais para Áries com o tarô? O vento noturno, o vento, Áries, é uma coisa que tira a gente do lugar. O vento é uma coisa que tira a gente da nossa zona de conforto para a gente olhar para dentro de si. E se deparar sempre com o nosso eu interior para ver aonde a gente pode transformar esse eu interior que está vibrando ainda na sombra, porque todos os signos têm o seu lado sombra e o seu lado luz. Tá? Para que a gente possa não se arrepender depois. Principalmente da sua impulsividade, Áries. Porque eu sei que você se arrepende depois. Então, vamos lá. E o que é o nosso lado sombra, Áries? É aquilo, por exemplo, quando a gente nasce sobre o signo de Áries, ou de qualquer outro signo, o nosso lado sombra é aquilo que a gente veio. Por que a gente nasceu sob aquele signo? Porque a gente precisa trabalhar as sombras desse signo, as sombras de Áries.
Então, esses são os karmas que a gente carrega no nosso signo. Trabalhar essas sombras de vocês. Certo? Então, que mais para Áries? Então, eu vou dar um exemplo do meu signo, Peixes. Quando eu sei que eu preciso trabalhar as minhas sombras, quando eu tô caindo no abismo de depressão, o pisciano ele se deprime, o pisciano muitas vezes ele deixa ser usado por muitas pessoas, ele se doa demais. Quando eu não trabalho a minha espiritualidade, o pisciano pode cair até um refúgio com drogas, álcool, para fugir das suas próprias sombras, para fugir da realidade. Essa é a sombra que o pisciano e o karma que ele precisa trabalhar. Exemplo de Peixes, tá bom? Então, que mais para Áries com o tarô? Nossa, falei demais, gente. No fundo do deck, o julgamento. É o julgamento de vocês com vocês mesmos, Áries. O que eu não aprendi sobre o meu signo, sobre a minha escuridão, que eu ainda preciso aprender? Para que essa noite vire dia. Porque aqui é um novo dia. Então, eu ainda tenho coisas dentro de mim que eu preciso aprender para que um novo ariano nasça de uma forma diferente. Para que um novo ariano passe por esse julgamento em equilíbrio. Em equilíbrio da sua luz e da sua sombra. Para que os karmas sejam finalizados de uma vez por todas. Então, naquela hora que você sabe que você está caindo na sua sombra, no seu eu mais inferior, Áries, é a hora que você precisa fazer um auto-julgamento. Aonde eu estou vibrando no meu negativo? Para que eu consiga renascer um novo ariano, para que eu consiga separar o que é sombra, o que é luz e tentar equilibrar isso dentro de mim. E aí eu vou ter resolvido, não vou dizer que a gente vai resolver tudo na nossa vida, né? Mas a gente vai resolver grande parte dos nossos problemas, dos nossos atritos. Certo? Que mais para Áries? Olha, 4 de espadas. 4 de espadas é aquela pausa. A pausa que eu preciso dar para minha cura. A pausa que eu preciso dar para repensar, pensar aonde a minha estratégia não está dando certo. Aonde a minha estratégia precisa mudar. Né? O meu pensamento, principalmente aonde o meu pensamento precisa mudar. Porque aqui a gente tem energia de Aquário, de Libra e de Gêmeos, né? Olha, aqui saiu o Rei de Pentáculos invertido, o que me leva a crer que Áries está instável. Vai entrar numa fase instável, a lua tá minguante, é um rei de pentáculos invertido, ou seja, eu estou instável, eu estou vibrando, eu vou começar a vibrar mais no meu lado sombra, para quê? Para que eu aprenda, para que eu consiga transformar o meu lado sombra em luz. Então, vocês vão se sentir aí, já podem estar se sentindo instáveis emocionalmente.
Porque a terra é quando eu coloco os meus pés no chão e eu estou com os meus pés no chão, sentindo que eu posso ir em frente. Quando ele vem invertido, que é tudo que a gente vive aqui no 3D, eu não estou com os meus pés no chão, eu estou iludido, eu estou passando por um momento de que alguém pode estar iludindo vocês também, Áries. Isso pode se referir a vocês. Tá? Eu não estou com os meus pés no chão, eu não estou aterrado para saber exatamente em que sombra eu estou deixando isso passar e que eu preciso melhorar. Ou então realmente pode ter alguém aí, tá? De terra, Virgem, Touro ou Capricórnio, que esteja me iludindo, ou que eu esteja vivendo uma situação que eu não estou conseguindo enxergar direito. Que eu estou vibrando no meu lado negativo e eu não estou conseguindo enxergar essa situação. Por isso que eu preciso de uma pausa para raciocinar, para me estabilizar. Certo? Mais uma carta para Áries. Energia de Câncer. Tá saindo muita energia de Câncer para todo mundo. O carro. A partir do momento que aqui também a gente tem energia de Câncer. Né? Aqui energia de Câncer. Eu posso estar falando com arianos que tenham muito forte, né, Câncer no mapa, em posições estratégicas. E essa carta me diz também de triunfo. Olha, Áries, a hora que você parar para raciocinar, aonde você está se iludindo, aonde você está se iludindo, aonde você está deixando o seu lado sombra entrar, ou alguém pode estar despertando esse lado sombra em você. Alguém de terra. Aonde está te desestabilizando. Quem é essa pessoa na sua vida? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser só uma energia de terra dizendo essa pessoa está me desestabilizando, está fazendo com que o meu lado sombra aflore, que essa pessoa está fazendo o meu pior lado aflorar. Então é hora de eu seguir em frente. É hora de eu perceber, né, por que essa pessoa está fazendo o meu pior lado aflorar. E eu preciso perceber isso, prestar atenção nisso para que a minha carruagem não desgoverne. É muito importante dar essa parada, Áries, e pensar no que está acontecendo para sua carruagem não desgovernar. Para que você alcance o triunfo. Certo? Então, o que mais? Deixa eu tomar uma aguinha. O que mais para Áries? Com o baralho cigano. Que mais para Áries com o baralho cigano? Olha, Áries, essa figura pode ser de um pai, pode ser de um chefe, tá? Para quem não for isso, o baralho não tem, o tarô não tem sexo, né? Poderia ser uma rainha aqui? Poderia ser a figura de uma mãe, poderia ser a figura de uma chefa, cada um vai levar para sua vida. Mas eu sinto que essa pessoa aqui, na sua vida, está fazendo com que o seu lado sombra apareça, porque é uma pessoa que está te desestabilizando. E se deparar com o nosso lado sombra faz a gente evoluir. Evoluir.
Porque por mais que essa carta seja escura e fala das nossas sombras, existe uma árvore crescendo aqui. E para que ela dure e perdure, Áries, só depende de você. Muitas coisas não dependem só da gente, tá? Não é 100% da gente, mas a gente pode dar uma ajudinha, né? Que mais para Áries com o baralho cigano? Que mais para Áries com o baralho cigano? Coração. São coisas ligadas à emoção. A emoção. Eu tava lá no começo do vídeo, se vocês quiserem voltar, pode voltar. Eu tava falando exatamente do quê? De emoção. De ferir pessoas, às vezes com palavras ríspidas, que nos amam e que Áries ama também. E a Lua também demonstra muita emoção. Então, a gente está falando de emoções. Seja emoções... seja coisas amorosas, romances, seja com a família, seja com um chefe, seja com um pai, seja com um irmão, tá? Mas nós estamos falando de coisas do coração, que não é só amor romântico, mas é também, né? Olha aqui, de novo a gente tem uma lua aqui. De novo a gente tem uma lua aqui. A carta da magia, a carta da lua e a carta da morte. Muitos arianos podem estar vibrando aqui a carta dos caminhos, outra lua. A carta da magia com a carta da lua, Áries, pode ter energia sim de magia aqui. Para poucos. Mas pode ter energia de magia, porque eu tenho muita lua na mesa e tenho vibrações no negativo. Então, um ariano que está se desequilibrando emocionalmente. Tirando a magia, eu posso estar falando de arianos que precisam se curar, né, de uma fase, porque a lua fala de fases, de uma fase onde eu estou começando a me deparar com as minhas sombras. Então, medo de amar de novo. Medo porque eu sei que eu tenho bloqueios na minha parte amorosa. Medo de machucar pessoas com as palavras ríspidas que eu posso ter. Né? Isso é uma cura. A carta da magia. Agora, também, se eu tenho a magia é uma cura, né? É transformar as coisas, porque a morte está na mesa. A magia é transformar as coisas. Quando a gente transforma as coisas dentro da gente, a gente nada mais está fazendo do que uma magia. É uma transmutação de energia. Mas muitas coisas aqui têm que ser finalizadas, transformadas, Áries, principalmente dentro de você. Seja o medo de amar, seja o medo de recomeçar, seja o medo de ferir pessoas que eu amo, seja o medo de pessoas que eu amo me ferir. Cada um vai levar para sua vida, tá? Agora, para alguns, sim, pode ter tido uma demanda aí de magia. Tá? Eu não consigo ver em que parte, pode ser até na parte material, mas pode ser em outras partes, tá? Aqui a gente tem a carta dos caminhos com a lua lá atrás, né? Que significa que... para mim pode significar duas coisas, que por mais que alguém pode ter feito essa magia, essa demanda de energia para Áries, os caminhos estão abertos, Áries.
Vocês têm força espiritual muito forte, tá? Para não cair nessa demanda, mas vocês podem estar sentindo alguma coisa. Mas essa demanda foi quebrada. Foi quebrada. Porque todos nós, mesmo que uma pessoa faça uma magia contra a gente, todos nós temos a nossa egrégora de espiritualidade que está do nosso lado. Então, no astral tem uma luta espiritual e por isso talvez vocês estejam caindo no negativo de vocês. Inclusive, a inveja que está nessa carta não deixa de ser uma demanda de energia muito grande negativa, onde eu começo a vibrar no negativo. Mas eu sinto que essa finalização vai acabar. Por que essa finalização vai acabar, Áries? Porque eu sinto que vocês estão percebendo essa negatividade que está sendo jogada, que vocês estão lidando com essa negatividade e que isso precisa virar o quê? Luz. Isso vai ser cortado. Isso vai ser cortado. Porque vocês vão se reerguer aqui. Tá bom? Então, Áries, é isso que eu vejo para vocês. Eu espero ter ajudado. O vídeo ficou enorme, tá? Mas eu espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.